Bom, pessoal, estamos aqui novamente no nosso Construção de Conhecimento, um canal dedicado a esse tema, dedicado a gente falar sobre aquilo que pode nos ajudar a criar novas conexões e novos conhecimentos sobre como lidar com esse universo tão diverso que a gente está vivendo. Eu sou Cláudia Riso, estou aqui com a Érica, minha companheira de canal e de assunto e de tudo que a gente tem feito junto de uma maneira muito leve, muito divertida, e é sempre bom compartilhar com todos essa nossa dinâmica do dia a dia de construir o nosso conhecimento, né? Construir conhecimento é também construir sinapses através de perguntas, através de pensamentos, de um convite a sair da caixa. Eu acho que o propósito da construção de conhecimento é gerar o convite irresistível para você ser um líder consciente, tanto de equipes quanto líder da sua vida, mas gerar uma consciência de construção de ação, porque não adianta só pensar. Não adianta. A primeira parte é pensar, a primeira parte é gerar clareza sobre tudo, e aí vem a cereja do bolo. O que eu faço com isso, como eu ajo a partir disso. E esse aqui eu acho que é o propósito. Nós trazemos sempre um olhar, um ponto de vista. Nós não pretendemos falar só, julgar o que a gente fala é verdade pura, no sentido de um único ponto de vista. Nós aqui temos o propósito de trazer ideias. E se você está gostando, indica, manda lá o link para um colega que você acha que vai ter construção. Escreve pra gente, é tão importante a gente debater assuntos que façam sentido para você, assuntos que vão te interessar, que vão poder te instigar a ser um líder melhor, instigar a você criar conexões genuínas para que você possa liderar com mais leveza, com mais saúde para você e suas equipes, liderar de forma consciente e consistente. Eu acho que esse é o convite. É um convite especialmente para que vocês participem conosco. Acho que a Érica colocou muito bem, isso aqui não é um diálogo entre duas pessoas, isso daqui é uma conversa, uma provocação para todo mundo que está assistindo. Entre em contato com a gente, manda e-mail, se tiver um tema que está interessado que a gente discuta aqui, será um prazer a gente receber essas indicações de temas e de novo, essa discussão mesmo sobre a questão da liderança, sobre a questão das dificuldades, principalmente das dificuldades que as lideranças têm encontrado hoje em dia no ambiente corporativo, no ambiente empreendedor, de como lidar com todas essas variáveis que a gente tem, que estão aí, que são dado do nosso dia a dia, nós não temos como fugir delas, e temos que saber o que fazer com elas, temos que encontrar soluções, e o melhor jeito de encontrar a solução é discutir, é conversar, você ter uma diversidade de ideias e de opiniões para que a gente encontre caminhos diferentes. A Erika colocou muito bem, a gente não está aqui para dar uma receita de bolo ou para dizer qual é a melhor estratégia, não, a gente está aqui para colocar opções, né? Até porque aí entra um pouco os meus 37 anos de empresa, né? Com a minha idade. Então, quando eu falo isso, alguns engraçadinhos falam isso, nossa, você começou com quantos anos? 10? Eu falo, não, gente. Mas, enfim, isso me permitiu entender que dentro do ambiente corporativo, né, seja ele a sua empresa ou a empresa em que você trabalha, não tem um caminho único, certo ou errado. Né? Existem momentos em que você toma uma decisão A ou uma decisão B. Às vezes, uma decisão tomada num momento ela é absolutamente assertiva e a mesma decisão tomada num outro momento, você faz tudo errado. Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? Porque as pessoas ficam esperando que alguém vai dar uma receita, dizer assim, olha, faça desse jeito que a sua vida vai resolver. Não existe isso no ambiente empresarial. Em nenhum ambiente, eu acho. Não existe. Porque tudo é a ação a partir de um contexto. Exato. Um contexto de pessoas, de ambientes, de necessidades e objetivos. E o quanto mais a gente olha para isso, mais a gente fica assertivo em tomar ações pautadas no caminho do propósito que está ali, né? Mas vamos agora afunilar mais o nosso movimento. Exato. E hoje nós vamos falar
da gloriosa, da maravilhosa, da incessante buraco negro da gestão de pessoas. E eu já vou falar agora, eu brinquei de buraco negro, mas se você sentiu aí um movimentinho no coração, pare e respira. Vamos abrir a mente. Nós só conseguimos ter conversas construtivas quando a gente esvazia o nosso copo. Parece clichê, parece que é uma coisa, frase de boleia de caminhão, mas não é. Nós precisamos nos esvaziar o quanto é possível para que quando a gente vai sentar para conversar ou ouvir sobre temas importantes e que estão muito sedimentados, com uma opinião coletiva já muito sedimentada, para que a gente consiga quebrar essa primeira barreira. Porque o primeiro paradigma aqui do nosso encontro gestão de pessoas é impossível. Né? As pessoas estão muito mimizentas. Então eu estou pedindo agora, para você que está nos ouvindo, limpa teu coração agora, limpa tua mente agora, se despe, tira do teu consciente a metade das coisas que você tem ouvido e que você tem inclusive pensado e contribuído. Vamos começar a pensar sobre isso, sobre nova ótica. E eu acho que também tem uma coisa, que a gente cria preconceitos a respeito do que é a gestão de pessoas e de quais são as suas grandes dificuldades, e é o que você falou. A gente tem que se despir desses preconceitos, dessas ideias arraigadas do que do que deixou de ser, de como tem que ser. Algumas pessoas dizem, as pessoas só são movidas por dinheiro, as pessoas só são movidas por recompensa. Enfim, tem um monte de frases aí que compõem esse universo da gestão de pessoas e que nós precisamos, como você falou, abrir o coração para entender o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido. Quais são as reais dificuldades que hoje, nesse cenário que a gente vive, que é um cenário completamente diferente do cenário de 5 anos atrás, né? O cenário antes da pandemia, o cenário pós-pandemia, ele é outra vida. Né? O que a gente tem hoje? Como é que a gente trabalha a gestão de pessoas? Né? A primeira provocação que eu vou trazer, agora eu vou quebrar a banca, tá, Cláudia? Eu estou impossível hoje, eu estou demais hoje, eu estou impossível. Eu vou fazer a primeira provocação do dia. Quando nós dissemos gestão de pessoas, você pensou só lideranças falando com equipes? Pois é, lideranças podem ser de cima para baixo, mas também podem ser de baixo para cima. Porque quando a gente pensa em liderança, a partir do ponto da gestão do indivíduo, da primeira pessoa, que é o que a gente sempre vai bater aqui, então nós estamos falando numa liderança 360 que pode vir de qualquer lado. Quando você começa a pensar que todos os integrantes de um grupo, de uma equipe, são responsáveis pelo todo. Exatamente. E aí nós vamos entrar um pouquinho a mais, né? Porque existe a liderança e a gestão de pessoas. Fala aí, Cláudia, a gente dividiu essa brincadeira aí. Gestão de pessoas, bota aí. A gente dividiu basicamente em 2 grandes temas, né? A gestão de pessoas do ponto de vista técnico, que é você entender a qualificação técnica que cada pessoa da sua equipe precisa ter, né? E a gestão de pessoas do ponto de vista comportamental, né? Do ponto de vista qual é o tipo de comportamento que as pessoas precisam ter em cada ambiente de trabalho. Né? Eu brinco muito com a Érica, a gente fala disso, enfim. Felizmente a gente tem uma conexão de conversas muito boas e até por isso que nasceu todo esse projeto aqui, porque a gente foi entendendo que valia a pena compartilhar essas nossas conversas, né? E eu sempre tenho dito para ela, às vezes as pessoas entram nas empresas e acham que todo mundo tem que ser amigo, né? Que aquilo é um campeonato de amizade, né? Ela dá risada quando eu falo isso. Campeonato de quem faz mais amizade. Né? E não é sobre isso. Né? É claro que trabalhar com amigos é maravilhoso. Né? Que o comportamento que você tem quando você está trabalhando com um amigo é um comportamento muito mais amigável, já o próprio nome diz, né? Do que o comportamento que você tem quando é estritamente profissional. Mas, de novo, a gente está falando de comportamento no ambiente de trabalho. Né? Do compromisso que as pessoas precisam ter com aquilo que elas resolveram fazer. Né? E passa inexoravelmente, querendo ou não, gostando ou não, pelo que é o cerne da empresa, as métricas da empresa, as metas da empresa. E passa pelo que é a sinergia dos grupos, porque uma empresa ela não é um elefantão, né? Como a Cláudia gosta muito de colocar, e eu gosto muito disso, né? A empresa é só uma caixa de concreto
e armado com aço. É só a estrutura. O que faz da empresa um organismo vivo são as pessoas que estão lá dentro. E assim, dependendo do tamanho da empresa, são milhares de grupos. Microgrupos, mini-grupos, grandes grupos, é área de vendas, é área de RH, é área de pós-venda, enfim, são milhares de organismos dentro de um grande organismo. É exatamente isso, você usou a palavra certa. É um organismo vivo. É como o nosso corpo. Quer dizer, você tem algumas centenas, dezenas de funções aqui dentro, né? Você tem algumas dezenas de órgãos aqui dentro, cada um com a sua função. A empresa é a mesma coisa. Né? Você tem... Todo mundo é importante igual. Exatamente. E se alguém não fizer, vai sobrecarregar outra parte. É isso, vai sobrar para o outro. E de novo, eu acho que a questão da discussão aqui é, quando a gente fala assim, nós dividimos em gestão técnica, né, de pessoas, e a gestão comportamental. Quando a gente fala de gestão técnica, é muito mais cartesiana, né? Sim. Porque você é capaz de avaliar... Você foi contratado para passar e-mail, se você não sabe passar e-mail, lá pronto. E você assim, eu preciso de um engenheiro. Eu vou procurar um engenheiro. Eu preciso de um dentista, vou procurar um dentista. Existe aquela métrica do homem médio que a gente diz no direito. Uma vez que você se coloca e apresenta seu diploma naquela proficiência, é esperado minimamente que você entregue aquilo. Exato, ponto. Então assim, e aí vale a gente comentar, quer dizer, que houve uma mudança muito grande a partir dos anos 2000, né, do tipo de formação, e aí eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com educação durante uma boa parte da minha vida profissional, por uma escolha minha, porque eu adoro isso e tal, e eu pude acompanhar. Né? Eu fiz faculdade na década de 90, depois eu comecei a dar aula na década de 90, e houve uma mudança no ambiente de formação técnica de profissionais, que é onde eu sempre trabalhei, nas universidades, nas faculdades, porque na faculdade, às vezes o aluno diz assim, eu sou um cliente, você não é um cliente, você é um produto. Você entra, o estudante ele é um produto da faculdade. Você entra um estudante e você sai um profissional. Verdade. Então, a faculdade ela tem a obrigação de entregar para o mercado uma pessoa profissionalizada com a proficiência daquilo que ela escolheu. Seja engenharia, seja medicina, seja odonto, seja lá o que for, não importa. Você trouxe uma coisa importante, né? Porque como o comportamento molda também a possibilidade do crescimento individual. Quando eu me coloco como um cliente da faculdade, eu estou trazendo minimamente a posição do controle. Eu mando, eu faço a gestão. Quando você entra como um produto, né, aquele a ser lapidado, aquele a ser aprimorado, você está à disposição daquele sistema. Pois é, e faz toda a diferença, porque ali vai ser o grande metrificador de como você vai absorver ou não. É o comportamento, é a gestão daquela pessoa que entra, o olhar dela, de como ela está ali. Se ela está à disposição para aprender ou não. Ou se ela está querendo o controle que ela nem Exatamente. tem ele. É isso. E aí, por que eu lancei essa ideia aqui e trouxe esse tema? Porque houve uma mudança muito grande, né, nos anos 2000 do modelo educacional no Brasil. E que muitos colegas, eu vivi esse momento assim, muito intensamente, diziam assim, porque você colocar essas faculdades num preço muito barato, as faculdades não têm a qualidade que tinham as faculdades na década de 80, 90 e tal, você forma profissionais de menor qualidade e tal. E sempre existiu... Em alguma monta também é real. O sucateamento é real, mas eu sempre tive uma posição, Érica, e eu acho que a gente precisa pensar sobre esse lado, que é o que era pior, né? Você ter muito menos acesso à faculdade, você não dava nem chance da pessoa chegar à faculdade, né? Porque ela não tinha dinheiro, porque ela não conseguia entrar numa faculdade pública, porque não tinha vaga, né? Não tinha espaço. Né? E agora tem espaço, ou pelo menos você dá a chance dela entrar, e aí, mal ou bem, você tem um volume de pessoas que têm acesso à informação muito maior. Só que isso, de novo, como tudo na vida, ele tem um trade-off, ele tem um custo a se pagar. E hoje as pessoas chegam no mercado de trabalho muito menos preparadas. Mas chegam muito mais pessoas preparadas, minimamente preparadas, do que chegavam
há 30 anos atrás. Sim, Né? o mínimo delas já é maior. O mínimo é maior. Mas daí a gente vai para aquele lugar, daquele jovem que entra, e hoje em dia tem um massacre da geração Z no mercado corporativo, e assim, é mesmo para tudo quanto é lado, dá até pena dos moleques, né? Mas tem ali um revés que também, eles também, de alguma sorte, às vezes eles contribuem para esse rolezinho. De toda sorte, nós estamos falando de comportamento. Porque do mesmo ponto que chega lá um estudante e diz assim, eu sou como é que agora me fugiu a palavra? Eu sou cliente dessa instituição e cabe primeiro aos gestores da faculdade empoderarem seus professores para terem uma voz de comando firme e educada e dizer assim, não, meu amigo, aqui você é o produto, né? Para educar essa nova geração, a mesma coisa no mundo corporativo. Eles chegam lá querendo ser contratado e ganhar promoção a cada 6 meses e na métrica deles, sem nenhum tipo de basamento da realidade, é só a expectativa que vem ali, né? Para eles, em 5 anos, eles já viraram CEO. E se não virar, ficam totalmente emburrados e infantilizados, vão embora, e bate o pé, e bate a porta. E como criar uma comunicação assertiva para as lideranças, para que elas possam ser os grandes condutores desse comportamento. Né? Aí alguém pode estar me ouvindo agora e dizer assim, Érica, vai se lascar. Eu não vou ser pai e mãe da minha equipe inteira. Sinto muito. Em alguma monta, se você é o sênior, é esperado que você traga saber. A sabedoria se espera de uma liderança. É lógico que uma sabedoria, um líder de 30 anos tem menos saber, talvez, deste comportamento, desse meandro e menos bagagem do que um de 60, de 70. E também idade, vamos combinar aqui, que não é validade para sabedoria. Não é porque a pessoa ficou velha que ela ficou sábia. Tem uns que fazem questão de ir emburrecendo ao longo do tempo. Exatamente. Nós estamos falando aqui do que é esperado, do que nós gostamos de cocriar. Vamos cocriar com pessoas que estão envelhecendo, amadurecendo e ficando sábias. E é por isso que a gente faz questão, inclusive, de compartilhar essas discussões, né? Porque a sabedoria, ela está disponível. Pois é, o saber, o ela conhecimento. Ela está disponível, é só você querer. Se você quiser a sabedoria, você pode ir atrás dela. Sim. E aí, nós não estamos falando, e aí então, volta no nosso círculo aqui de discussão. Sim. Eu não estou falando só de conhecimento técnico. Não. Agora nós estamos falando de comportamento. De conhecimento técnico associado ao comportamento. Isso que é sabedoria. Porque não adianta nada o cara ter um autoconhecimento técnico e não ter comportamento nenhum para interagir com as pessoas. Porque daí a manobra é de quem está na equipe. É o botão de baixo. Eu recebo muitos executivos em consultório, a gente trabalha muito comunicação e comportamento e esse mapeamento das características do outro para você saber lidar com as intempéries e, na verdade, a gente não muda as outras pessoas. Nós mudamos a reação que as outras pessoas engatinham em nós. É isso. E é isso que se trabalha ali na questão, quando a gente vai falar de profissional, pessoal também. Mas eu passo muito para o treinamento de pacientes que vêm do corporativo com um nível de uma carga de estresse, ansiedade, burnout alta, porque a gente começa a ensinar um comportamento, desenvolver um treinamento de comportamento onde as pessoas conseguem manobrar aqueles líderes impulsivos, aqueles líderes que são incisivos e têm um grau de ignorância de agressividade. Tem características, nós não mudamos o mundo e aquela pessoa precisa estar ali para trabalhar, para minimamente sair daquela área, debaixo daquele guarda-chuva e ir para outro, né? Ou então entender que aquele lugar talvez não seja o dela e buscar coisas que façam mais sentido. Mas enfim, na verdade é que todo mundo tem que pagar boleto. E aí, até que não seja uma solução ideal, tem que se criar toda uma instrumentalização comportamental em que você dê conta daquilo. Então, tanto é a liderança de cima para baixo, que é a liderança consciente, de você fazer uma gestão de equipe, blindar a sua equipe, organizar a sua equipe para que ela esteja em franco crescimento. Enquanto grupo, enquanto uma célula da empresa, mas se fortalecendo de todas as outras, porque não dá pra garantir, né? Ela tem uma empresa lá, 10 mil colaboradores. Aí eu acho que eu tenho que mudar tudo. Não vai. Não vai. Sinto isso, não vai. E aí, o que os líderes precisam entender, né? E isso a gente vai falar muito disso aqui, né? Nessa história da nossa construção de conhecimento, é que você tem que criar
o seu ambiente com a sua equipe. É a sua bolha. É a sua bolha. Porque a sua bolha, mal ou bem, ela vai reverberar dentro da empresa. Porque você não consegue mudar a empresa inteira. Mas se você conseguir criar na sua equipe um ambiente em que os outros organismos da empresa olhem para a sua bolha, né? Para a sua equipe e falem assim, pô, aqui é legal. Funciona, hein? Né? As pessoas começam a levantar a mão e falam assim, eu queria mudar para aquela equipe ali. Você tem que começar a olhar para aquilo e falar assim, o que as pessoas estão fazendo de diferente ali? E não tem, e de novo, Érica, não tem uma pessoa responsável por isso. Não. Quando você vê uma equipe funcionando, rodando, não é só uma pessoa que está fazendo tudo aquilo. Né? Provavelmente você tem uma pessoa que é a mola propulsora daquilo, mas essa pessoa ela está apoiada numa rede de colaboração de outras pessoas que conversam com ela do ponto de vista do que ela acredita. E aí entra a história da liderança consciente, de você saber, que a gente falou um pouco disso semana passada, manejar. Você saber manejar, você saber colocar as pessoas certas no lugar certo. Né? A pessoa, e aquela história de dizer, todo mundo tem que pagar boleto? Tem, mas eu posso pagar boleto fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, fazendo bem feito, do que ou pagar boleto me massacrando como pessoa, porque eu estou fazendo uma coisa que eu detesto fazer, mas eu tenho que pagar boleto. Pagando boleto só da farmácia. Entendeu? Então, fica esquisito. E fica muito esquisito. Né? E é engraçado como pequenos ajustes de comportamento, por exemplo, a comunicação assertiva, né? Ela melhora rendimento, ela diminui ruído, ela estagna a fofoca, ela aumenta a capacidade de contribuição no coletivo, ela, é tanta coisa que uma comunicação assertiva, né? Faz melhor aproveitamento de tudo, de tudo. As pessoas se sentem menos sobrecarregadas porque não tem aquele monte de detrator o dia inteiro, porque, cara, como isso mina, né, a energia. Mas isso é da natureza humana. Essa coisa de você ser detrator, qual é a primeira palavra que uma criança aprende a falar? Aliás, antes dela falar, qual é a primeira reação que ela consegue interagir com os pais? É o não. Você vai enfiar uma comida na boca dela, ela faz. Ela não sabe falar, mas ela sabe fazer assim com a cabeça. Mas ela sabe negar. É isso. Ela sabe o que ela vai fazer para dizer assim, não vou comer isso aqui, não quero. Que já é ser um detrator. As primeiras formas de comunicação de um bebê é ou o sorriso que eu sinto está agradável, ou o choro que não está agradável. Né? Então, assim, a gente precisa, o líder, né, que é essa nossa discussão aqui, a gestão de pessoas, ela precisa ser capaz de identificar as potencialidades. Todo mundo tem potencialidades, sim. Tanto técnicas quanto comportamentais. Sim. Né? Recursos. É isso. Recursos. Então, assim, a pessoa diz assim, eu estou numa equipe, mas eu odeio o que eu faço. Alguém tem que identificar isso. Sim. Ela pode odiar, por exemplo, fazer trabalhos repetitivos. Vamos supor que ela está muito dentro da personalidade. Exato. O líder que começa a estudar personalidades, ele começa a alocar, inclusive, as pessoas da sua equipe em funções que são mais propensas àquela pessoa ter sucesso. Exato. É o típico caso que é raro, mas acontece todo dia. A pessoa está aqui, ela está se destacando nesse cargo, ela está indo bem, ela está voando. Aí vem o gestor que não conhece de pessoas, que não para conversar com o seu time individualmente e coletivamente, fala assim, essa pessoa tá dando bem pra caramba aqui. Eu tô com um buraco ali naquela outra ponta da minha vida, vou colocar ali. Ela tava num lugar onde casava a ação, a função, a personalidade dela, tudo ali tinha uma sinergia. Bota a pessoa na outra cadeira, acaba com a pessoa, ela nem bem faz aquele que estava, nem bem fica feliz, não encontra outra pessoa para colocar o que ela fazia aqui. E aí você cria 2 buracos em vez de um. E como é organizado e arrumado isso? Como você deixa de incorrer nesse tipo de ação? É fazendo leitura de pessoas. Para você fazer leitura de comportamento, você precisa vivenciar as pessoas. E eu sinto muito para os líderes que têm dificuldade de conexão com pessoas, que um dos traços de personalidade é justamente um dos que mais tem liderança, é um traço que não é muito conectivo, assim, se esforce. Se você não é
obrigado a ter todos os recursos que é necessário para uma liderança. E nem todas as respostas. Mas você é obrigado a saber de quais pontos são importantes e se cercar de pessoas que, se você não tiver aquela habilidade, que façam por você. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, não dá para colocar embaixo do pano e falar, vou tratorar. E eu acho que você falou num ponto que vale a pena fazer um comentário. Os líderes precisam ter coragem. Nossa, caramba. Sim. Entendeu? Tem que ter coragem de ter pessoas boas embaixo de você. Sim. Eu vivi momentos distintos em empresas onde claramente eu via líderes com medo de ter pessoas boas embaixo, achando que a pessoa boa Uma fragilidade vai tomar o seu lugar. ali. Ah, eu não sei fazer tal coisa, então eu não ponho ninguém que saiba, porque se alguém souber fazer isso, vai tomar o meu lugar. E não é assim que funciona. Sim. Né? Quanto melhor você tiver qualificado a sua equipe, mais ela te empurra para cima. Sim. Esse é o ponto. Sim. Né? O bom líder sobe com todo mundo. Exatamente. E aí, uma outra coisa que eu acho que vale a gente colocar aqui nesse contexto é a desmistificar um pouco essa coisa de que toda vez que a empresa ou o líder demanda um colaborador para ele ir para uma outra função, ele tem que ir. Bom, Né? não tem escolha, né? Exatamente, porque o colaborador, às vezes os líderes colocam os colaboradores numa situação que o colaborador pensa assim, se eu não aceitar, eu tô frito que nunca mais ele vai me colocar em lugar nenhum. Ele vai me esquecer aqui nessa cadeira. E aquela outra nem é a minha cara, não faz sentido para mim. Então, é importante para o líder ele oferecer à equipe dele esta flexibilidade, esta tranquilidade do seu liderado poder dizer para você assim, olha, Érica, sim ou não? Eu acho que eu não sou bom naquilo ali não. Você está querendo que eu vá para aquilo ali, mas primeiro eu não gosto, ou eu não estou qualificado. E isso não ser um problema para esse cara. Ou isso é eu posso comunicação. tentar, você me dá 6 meses e se não, você me garante que eu volto. E isso é essa comunicação assertiva, né? A pessoa ter confiança de que ela pode se comunicar com clareza com o seu líder, sem que isso crie para ela um impedimento de crescimento profissional lá adiante. É muito importante. E como você trouxe bem um ponto, que é outro que a gente quer levantar aqui, né? Essa responsabilidade em primeira pessoa. Quando você se conhece, quando você entende como você funciona como líder e também como um funcionário de um organismo. Porque exceto se você for o fundador da empresa que você trabalha, você é um líder, mas você também faz parte do colaborador. É um colaborador abaixo que está na equipe, que tem outro gestor acima. Uhum. E o quanto esse movimento positivo de conexão com essa liderança que tem propósito e consciência, te convida para entender os seus recursos, os seus desafios pessoais e trabalhar e não ficar delegando, né? Tipo assim, porque eu não fiz, porque se você fica líder metralhador, né, que o tempo todo tá tirando para todos os lados, desculpa, se você tá nesse lugar ou se você já se encontrou aí e já saiu desse lugar, você tava com uma dor profunda, você tava com uma dor existencial profunda, tem alguma coisa que em você não tava descendo redondo, você tava sentindo que tinha um gap e talvez você não tivesse com a coragem necessária para suprir esse gap, para estudar, para abrir o seu ponto de vista, para ir romper barreiras, né? O que eu vejo muito em lideranças mais antigas, que é o principal conflito, é colocar alguns impeditivos como assim, isso não vai funcionar. Mas peraí, você já tentou? Não, mas não vai funcionar. Isso aqui 30 anos aqui nessa empresa nunca funcionou. Isso sempre. E como foi feito? Né? Porque se você, inclusive, tem uma progressão, falar, peraí, essa ideia foi boa, mas nós já tentamos em outros tempos, dessa forma. Não funcionou. Vamos tentar de outra. Qual é a sua ideia sobre isso? Eu pensei que podia ser assim. E de repente tá ali a solução de um problema. E de repente, é o que eu falei no início, não funcionou num outro cenário. Exato. E no cenário atual, talvez funcione. Eu tenho uma experiência eu tenho um filho mais velho e ele trabalha no banco. E ele era estagiário no banco e aí tinha uma demanda bem importante. Eles precisavam desenvolver todo um programa na área que ele estava. E há 3 ou 4 anos tentavam vários técnicos de proficiências N que tinham muito saber, tentaram e ninguém conseguia solucionar. Aí pegaram o estagiário e falaram assim, bom,
É um problema sem solução que nós precisamos solucionar um dia na vida. E aí pegaram o estagiário, estava com a cabeça fresca, tinha menos trabalho, entenderam que tinha um potencial de criação ali e colocaram na mão do moleque. Falaram assim, tenta resolver. Se você não conseguir, tá tudo bem. Vários dos nossas pessoas da nossa equipe muito mais experientes que você tentaram, nós estamos tentando isso há 3 ou 4 anos e não conseguimos. Mas nós estamos dispostos a botar na tua mão para ver se você consegue. Em 6 meses ele solucionou, criou um programa que o banco patenteou e ainda exportou para outras praças porque era uma solução realmente real. Então, assim, essa chance, e sem a pressão, dizer assim, olha, isso aqui não tá, a tua vida não tá dependendo disso aqui, meu amigo. E aí, você fala, eu gosto muito dessa palavra, porque assim, uma coisa é meta, outra coisa é pressão. Boa. Essa dicotomia entre meta e pressão faz toda a diferença no ambiente corporativo. Que normalmente as pessoas têm que ter meta. Tem. Você tem que ter meta para a sua vida, não é só ambiente corporativo. Se você não levantar de manhã e não tiver uma meta, você não sai nem da cama. E vamos isso combinar, já te impulsiona. né? E isso é um impulsionador desconfortável que gera uma pressãozinha. Pronto. A questão é o equilíbrio da pressão. Exatamente. Porque a pressão, quando ela é desproporcional, e às vezes não é nem em volume, é em qualidade da pressão. Tá? Porque às vezes a pessoa tem um volume de pressão, mas o volume às vezes não incomoda muito, mas a qualidade da pressão é que às vezes é ruim. Fala um pouco sobre isso, por favor. Por exemplo, quando você tem uma meta para realizar e você tem uma pressão que, olha, você tem que visitar, eu vou dar um exemplo, você tem que visitar 50 distribuidores do seu produto. Isso é uma pressão de quantidade. Sim. Né? Dá uma trabalheira danada. Agora, outra coisa é uma pressão assim, você tem que visitar 50 distribuidores do seu produto, mas você tem que fazer esse cara, cada um deles, você tem que fazer o cara, o problema é seu, você se vira, você tem que fazer o cara vender 10 itens de cada produto seu. Isso é a qualidade que você impõe na pressão, que às vezes provoca nas pessoas um medo e uma paralisação. Entendeu? Porque se eu tenho uma meta, aí você fala assim, mas como é que você resolve isso? Bom, eu tenho uma meta de vender 100 itens ou 500 itens. Eu tenho que fazer essa meta com 50 distribuidores. Uhum. Eu não preciso que cada um deles feita 10. Eu posso ter um cara que seja muito bom e que é meu parceiro e que eu tenho uma interação com ele muito maior e eu vou nele e ele vende 25. Sim. Eu gerencio a qualidade do que eu quero fazer. Sim. Então, quando você consegue esse refinamento de equilíbrio entre ter uma meta e fazer a pressão adequada para essa meta, você consegue ver resultados melhores. Né? O líder, ele precisa começar a entender, e de novo, aí eu lanço mão do teu expertise, que é, como é que você comunica isso para a pessoa? Uma coisa é você chegar para a pessoa, para a sua equipe e dizer assim, pessoal, é o seguinte, nós temos uma meta de vender 1000 itens aqui. O que é que nós vamos fazer? Os caras vão levantar a mão e dizer, eu tenho um cara que vende 10, outro que vende 15. De repente você, em uma hora, as pessoas te entregam quem são as pessoas que vão vender aquela meta. E você não precisa pressionar ninguém. Eles vão sair atrás das pessoas que eles sabem que são capazes de cumprir aquela meta para eles. Outra coisa é você dizer assim, o nosso planejamento aqui é fazer cada um vender 10. Aí o cara sabe que tem um ali que vai vender 2, ele começa a ficar numa tensão, numa dificuldade que assim, eu não vou conseguir fazer. E no final, às vezes, nessa aplicação de meta, o que eu sempre percebo, né, no corporativo, às vezes tem números que estão muito na cabeça dos principais gestores e elas vêm do mundo de Nárnia, né? E aí vamos fazer o número para ficarmos ricos. E aí bota aquela bomba de triplicar a meta no mercado que está em decréscimo naquele ano e não leva em conta tudo isso. E tem outra coisa que é o exercício da ambiência relacional, que é um outro tópico que a gente fala nessa gestão de pessoas, onde você constrói
uma ideia para que seja absorvida pelos grupos, né? Olha, pessoal, a empresa quer crescer tanto, para isso nós precisamos vender tanto desse produto, porque esse produto está em defasagem, e aí eles fizeram uma análise de mercado e entendem que se nós fizermos isso... Então tem uma história por trás de convencimento, porque eu canso de ver pessoas enfiando o meta goela abaixo sem criar essa ambiência cultural ali, onde a pessoa compra a história. Porque você vende com facilidade quando você comprou a história. Ninguém vende quando comprou. E você detesta essa caneca, você acha ela horrorosa. E a outra coisa é assim, uma coisa é a meta difícil. E tá ok. Sim, tá ok. Coisas difíceis são legais. O ser humano, ele é movido a desafio. Ele é movido a desafio. Se a gente não fosse movido a desafio, a gente estava na idade da pedra ainda, da pedra lascada lá. A gente só evoluiu porque a gente gosta de desafios. Sim. Né? Outra coisa é o impossível. Sim. Quando você... É a fantasia do mundo de Bob. Quando você coloca o impossível, você está naturalmente desmotivando a sua equipe. Sim. Criando um comportamento que o cara vai dizer assim, isso aqui não vai dar. Eu vou embora, eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou te falar um negócio, muitas vezes o líder, ele tá ali também sendo assolado e incutido porque tá em cima. Não tem dúvida. Que não explicou, que não fez nada disso que nós estamos falando. De Não é novo. que tá, o cara tá no meio da cadeia. Exato. Ele nem tá fazendo E o que ele a faz? tarefa. E o que ele faz? Esse é o ponto. A liderança, ela precisa ter também não só coragem para baixo, que é a coragem que eu falei agora há pouco, de você falar para o seu colaborador, vamos lá, bora. Como é que é a coragem para cima? Sim. De dizer para alguém, isso aqui, você tá maluco? Então você tirou isso? Então você tirou. Eu vou contar uma história muito engraçada. Há muitos anos atrás, eu quando era mais jovem, como todo jovem, era muito menos... tinha muito mais coragem do que medo. Né? Tinha muito mais coragem que juízo. Exato. Existem duas coisas, que eu sempre costumo dizer isso, né? Que o medo e a vergonha, eles são inversamente proporcionais. Né? Quando você é muito jovem, você não tem medo de nada, mas tem vergonha de tudo. Sim. Quando você vai envelhecendo, você vai perdendo a vergonha e ganhando medo. É verdade. Né? Mas enfim, no momento em que eu tinha menos medo, né, eu fui colocada numa situação, eu estava trabalhando numa empresa grande e tal, estava muito tranquila no meu trabalho, e de repente alguém veio lá e disse assim, queria te oferecer um emprego. Como eu estava muito bem no meu emprego, você está cheio de coragem. Tá com você, tá feliz. Tá cheio de coragem. Aí eu fui fazendo entrevistas, né, na outra possibilidade de emprego. Sim. Mas levando tudo muito na tranquilidade, porque eu estava trabalhando. Sim. É o que eu falo, que é o procurar emprego, empregado, é diferente de procurar emprego desempregado. Aí você tem uma outra pressão. Você tem coragem. Você tem coragem porque você não tem pressão. Exato. Aí o que aconteceu? Para resumir, chegou na última entrevista com o CEO da empresa, né? Ele veio para mim e disse assim, eu posso contar porque já foi embora, né? Era uma empresa de telecomunicações e foi na transição da privatização das telecomunicações no Brasil. E aí o CEO, que era um cara, um argentino, eu entrei na mesa dele, entrei na sala dele, ele tinha na mesa um cartão telefônico. Quando a gente saiu da ficha e entrou pro cartão. Nossa, né? Alô, gente velha! Exatamente. Na época da vida. Da ficha telefônica. Aí tinha um cartão, e você comprava os cartões com crédito. Sim, né? sim. Então tinha lá um cartão de R$5, de R$10, de R$15, e ele tinha na mesa um cartão de R$50. Ó, o cara tava rico, tava ostentando o cartão. E ele chegou para mim e disse assim, a entrevista com ele foi assim, ele disse assim, eu quero saber como é que você faz para vender cartões com R$50 de crédito. Tá. Aí eu olhei, eu tinha 29 anos. A pessoa cheia de coragem. Cheia de coragem. Eu disse assim, não vendo. Aí ele disse assim, Oi, senhora. como você não vende? Eu falei assim, no Brasil, quem é que vai empatar R$50 num cartão telefônico? 50 pilas. R$50 é um dinheiro para eu deixar no cartão telefônico, porque eu não sei se eu vou usar em quanto tempo. Talvez eu precise desse dinheiro para comprar pão. Eu não vou conseguir vender de R$50. No máximo R$10. Sim. Cartão de R$50, esquece. Eu posso vender 5 cartões de R$10, mas um de 50 eu não vou vender. Sim. Análise de mercado. Naquele momento acabou minha entrevista.
Ele disse, tá bom, muito obrigado. Na sala de entrevista com esse cara, tinham tipo 20 pessoas. Aí eu saí de lá e disse assim, bom, tá bom, perdi o rolê, né? Eu sou muito corajosa, perdi o rolê. No dia seguinte, os caras me ligaram e disseram assim, a gente quer te contratar. Caramba! Olha só como é que são as coisas. Porque é a coragem de você dizer pro cara aquilo que ele precisa ouvir. Sim. Mesmo você estando empregado, você tem que olhar para o seu chefe. Se o cara vem com uma coisa impossível, você tem que olhar para a sua liderança e ajudar ela a ser líder também. Assim como eu também sempre quis que as pessoas lideradas por mim me dissessem se eu estava maluca. Porque às vezes você está querendo um negócio que o teu cara que está lá, que vai executar, fala assim, amigão, Mas peraí, né? esse aqui não vai dar. Mas você trouxe um ponto tão importante na tua história que eu quero salientar para quem talvez não tenha ficado bem claro. Mas então a gente vai trazendo o que faz a diferença de um posicionamento positivo e objetivo. Você não se opôs à venda. Na sua dissertação, na sua argumentação naquele momento, você não disse, não, isso não dá para vender e ponto. Você não disse isso. Você disse assim, este cartão a este valor, porque é um investimento muito alto, as pessoas não vão querer fazer, não consigo vender, mas eu posso vender 10 de 5. Então você traz uma solução. Isso é a comunicação positiva, né? Não é ficar pintando tudo de arco-íris e cor-de-rosa. Não é. É você criar soluções. E nem ser detrator o tempo todo. Dizendo não dá. Não dá desse jeito, mas assim, inclusive, o convite é encontre soluções, porque talvez aquela pessoa que entregou aquela regra, ela não vislumbrou outras soluções. Ou ela talvez não entendeu. Não, e ela estava num outro cenário. Ele era um cara que tinha vinha... contato de quem comprava. Ele era um executivo que estava vindo dos Estados Unidos, aonde talvez fizesse sentido para o mercado americano ter cartões de R$50, mas no mercado brasileiro não fazia sentido. Não fazia sentido. Né? Análise de mercado. Exato. Agora, de novo, é a história da coragem. E não é uma coragem de, eu vou me atirar num abismo. Sim. Não, é uma coragem genuína. De se posicionar. De ser quem você é. Aí a gente volta para o começo. Depois de ficar velho, antes de ter medo, a gente tem um momento de coragem ainda ali. Mas a coragem, ela se torna um saber quando a gente vai embasando por conhecimento. Porque quando a sua coragem na sua carreira, na sua vida, ela vai se tornando inteligente, quando você vai se embasando de elementos da tua carreira, da construção do teu eu ali profissional, do teu eu pessoal. Então é sobre isso. Você está trazendo esse... Quando a gente é muito jovem, a gente tem coragem pura, é uma coragem vazia. Não, uma coragem... É uma coragem infantil. Mas quando você vai passando dessa adolescência, desse jovem adulto e vai começando a criar esse contexto, você vai enchendo a tua almofada. E aí você vai se preenchendo dessa coragem que ela está embasada em fatos. Né? Outro dia eu estava analisando aí a possibilidade de montar uma franquia, não sei o quê, e eu agradeci tanto. Né? A conversa veio para a mesa numa monta em que a pessoa, todas as perguntas técnicas que eu ou o meu sócio fazíamos, não havia uma resposta coerente. E naquele momento eu entendi que o negócio não ia sair. E eu saí tão grata, tão feliz, porque hoje eu fui a pessoa, eu sempre fui empreendedora, sempre fui empresária, já quebrei uma porrada de empresa, já fechei uma porrada de empresa, tá tudo certo. E não importa, porque eu aprendi. E todas aquelas histórias anteriores me fizeram criar uma comunicação objetiva, onde eu fazia as perguntas certas. Exato. As perguntas que iam me levar para uma análise mais ajustada possível. Mas você vai não com a certeza do eu já fiz isso e não vai dar certo, o que você tem de solução para que, e se acontecer isso? O que a sua empresa, como a sua empresa está se preparando para essas oscilações de mercado? Porque acontece, oscilação de mercado acontece. E esse é o saber. Então, é uma coisa que eu falo muito em terapêutica. Quando você começa a fechar suas caixas, a caixa da mãe é essa caixa, a caixa da filha é essa caixa, a caixa da esposa é essa caixa, a caixa do empreendedor, a caixa que eu fui estagiário maluco, sem medo, cheio de coragem é essa. Agora eu sou do líder. Então você está pobre. Quando você abre todas as suas caixas comportamentalmente para poder visitar os seus saberes, a sua proficiência, tudo o que engloba, então você está um ser mais completo. Você inclusive conhece mais os seus desafios pessoais e vai manobrar de forma positiva para na hora que entregar a tua liderança consciente, isso ficar o menor sombra possível
dentro da tua liderança. E eu acho que, assim, trazendo isso para o nosso universo da mão de obra, né, que é o nosso tema de hoje, né, gestão de pessoas técnicas e comportamentais, isso nos ajuda a entender esse equilíbrio, né? Essa coisa de porque você não pode montar uma equipe estritamente técnica, com um comportamento totalmente desvirtuado, e nenhuma equipe altamente comprometida, responsável, mas que não sabe resolver as coisas. Né? Que não resolve, que não vende, que não soluciona, que Exatamente. não entende, que não tem expertise. Isso vale para tudo. Se você olhar um time de futebol, de vôlei, de basquete, você foi atleta, você sabe disso, você tem que ter diversidade no time, senão o time não vai. Então, assim, eu acho que o grande desafio quando a gente fala da mão de obra, da gestão da mão de obra, para o líder consciente, é você encontrar essa sinergia. Né? Você ser capaz de se comunicar com clareza com a sua equipe, para que a sua equipe discutine para você quais são as capacidades que ela tem, tanto técnicas quanto comportamentais, e você, como líder daquela equipe, saiba colocar as pessoas, colocar as peças nos lugares certos. E dar para as pessoas essa oportunidade dela levantar a mão e dizer assim, eu acho que o meu lugar é aquele ali. E você ter o conhecimento suficiente para dizer assim, eu acho que sim, ou você dizer, olha, eu acho que você ainda não está preparado para aquele lugar. Sim. Vamos começar neste lugar aqui com uma meta de ir para aquele lugar. Uhum. Né? E aí a gente constrói junto o teu caminho para chegar naquele lugar. Né? Então, eu acho que quando a gente colocou na mesa esse tema de gestão de pessoas técnica e comportamental, a ideia era essa, né, de colocar para os líderes, para as pessoas que vão assistir a gente aqui nesse bate-papo, essa necessidade do líder ter essa consciência, né, de que ele precisa construir com a equipe dele o conhecimento, que é isso que a gente vem falando aqui, né, um conhecimento técnico, um conhecimento comportamental, que ajude ele a levar essa equipe a resultados positivos. E só em conjunto é feito isso, né? Nós, para quem não sabe, hoje eu e a Cláudia estamos numa empresa, a gente dá curso, workshop, treinamentos para equipes nas empresas. E o que acontece muito, a gente vê muito, apesar dos nossos convites incansáveis e incessantes, é que os líderes participem das dinâmicas, porque nas dinâmicas que milhares de vezes se contratam nas empresas para melhorar essas performances, essa conexão e todo esse alinhamento, que os líderes participem. Que busquem no RH ou com empresas que tragam instrumentalização para fazer essa leitura. Porque tem tanta coisa no mercado bacana em que você pode aplicar na tua equipe para entender qual é o recurso daquela tua equipe, como ela se destaca e qual é o maior detrator. Porque você pode se cercar de um monte de habilidades ali de fazer leitura e a gestão desse pessoal para tirar o melhor potencial. Você não precisa fazer isso na machadada. Você tem milhares de instrumentos eficazes e eficientes para que você faça, mas você precisa estar junto. Você precisa estar para e passo com as equipes para, inclusive, você... E, gente, não é para deixar o seu colaborador muito mais confortável e fofinho. É para você também ter uma qualidade de vida em liderança. Você não está fazendo só para o outro, você está fazendo principalmente para você. Quando você consegue exercitar, desenvolver, aprender essa fórmula de condução, que aí sim, a sua vida fica muito melhor. A sua fica muito melhor. Você vai ter mais tempo para fazer as coisas, você vai se aborrecer menos, você vai ter mais assertividade quando precisar lidar com conversa difícil, com ruído, tudo fica mais simples. E você diminui a pressão natural que todo líder tem. Sim, porque já tem. Inerente ao cargo. Já é. E aí, às vezes, o líder, sob pressão, ele prefere, então, se fechar e tomar as decisões, e seja lá o que Deus quiser, do que ele se abrir e ouvir o que pode ser de diferente. Então, durante muitos anos, eu vivenciei isso nas empresas, e, de modo geral, até por uma característica comportamental que você falou há pouco, os líderes, eles têm uma tendência de dividir pouco. Ele puxa para ele a responsabilidade
e segue a Eu vida. sou o pai. Exatamente. Então, assim, é muito mais bacana quando você... Mais humano. Inclusive com líder. Inclusive com líder. Pô, sim. E é muito mais bacana quando você mostra que você também é humano, que você pode errar, que você pode ter dúvidas, você pode ter medo, você pode ter coragem, você pode ter... Você tem tudo como todo mundo tem, Sim. do que quando você quer se colocar numa posição intocável. Sim. Uma posição assim, esse cara não cai, esse cara é o bom, esse cara... Essa posição é uma posição muito dolorida. Os cargos de liderança já são cargos naturalmente mais solitários. Você não precisa fazer disso a sua própria célula de clausura, né? Exato. O convite é você rever essa forma de liderar. A gente sabe que uma monta disso realmente é um pouco mais solitária. A gente sabe que tem informações que os líderes às vezes não podem passar naquele momento. Mas a Cláudia fala uma coisa que eu gosto bastante. Muitas coisas você talvez não possa dizer, mas você pode dar indícios para induzir a equipe a fazer o que precisa. E você pode dizer, olha, sobre esse ponto eu não posso dizer, mas entendam que existe um estudo, existe um porquê, e neste momento eu vou precisar que você confie na minha palavra. Mas só se você estiver promovendo um ambiente colaborativo e de confiança, na hora que você precisar chegar a esse ponto, e não é o tempo todo, né, você vai ter aquela colaboração genuína. Então, o quanto nós construímos todos os dias para o cenário ordinário, que é o todo dia acontece, e para os extraordinários. Exato, é isso aí. Né? Você não precisa transformar a sua cadeira de liderança numa roda de tortura individual. E de novo, você, uma vez a gente conversou sobre isso, né? Que às vezes, um dia que a gente estava conversando, você falou assim, mas nem sempre você pode falar a verdade. Né? É verdade, nem sempre eu posso falar a verdade, mas eu posso ser transparente com relação à verdade. Eu posso dizer assim, eu não posso te contar o que é, mas tem uma coisa que é por trás que está justificando essa decisão que eu vou tomar. Que nós precisamos fazer isso, e é isso. É isso. E aí é transparência. É transparência. É verdade. Você pode não contar o fato, mas a verdade mas está dita. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. E tá tudo bem. Tem coisas que você não pode dizer. E o seu colaborador, ele vai entender. Se você criou uma ambiência onde todo mundo tem voz. É isso, pronto. Se você tiver uma roda de tratorando todo mundo, aí vai ficar acabou. um negócio que deixa... Exatamente. E como é um convite maravilhoso todos os dias pensarmos sobre isso. Se ao ter ouvido nosso podcast hoje, te veio insight, te veio algum tipo de ideia, alguma coisa que você gostaria de ouvir mais, traz pra gente, escreve aqui nos comentários a tua opinião, o teu desejo e a tua necessidade são muito importantes para nós, porque nós fazemos isso pra gente, porque a gente diverte pra caramba, mas nós fazemos isso como contribuição. Nós queremos uma humanidade, um corporativo, equipes mais saudáveis. Eu já estou super cansada de tratar pessoas extremamente adoecidas, com níveis de ansiedade, burnout, depressão profundas, vindos do mundo corporativo. E não é porque eu não gosto de cuidar das pessoas, é porque eu acho, no fundo da minha alma, que existe uma possibilidade de você não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E nós estamos aqui tentando fazer a diferença. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa o sininho para quando a gente tiver um novo podcast, você imediatamente fica sabendo. E compartilha, gente. É importante pra gente que você compartilhe. Foi um prazer inenarrável de novo estar aqui com Claudinha, minha querida, amorosa e super cabeça pensante. Imagina. Eu acho que esse é o ponto, pessoal. Eu acho que o convite é para vocês dividirem com a gente. Né? Isso aqui não é uma coisa só minha e da Érica, né? É uma coisa nossa, uma coisa que a gente gostaria muito que vocês dessem opinião, que vocês colocassem aqui os temas que têm interesse para a gente ir trazendo e discutindo e evoluindo na construção de conhecimento, que é o nosso foco principal aqui. É isso. Curte, compartilha, lasca a pau no sininho e continua construindo conhecimento com a gente. Até o próximo episódio.